perfeito. Amém? Olha o que diz Ezequiel 47. Depois disto, me fez voltar à entrada da casa. E eis que saía uma água debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. Eis que corriam umas águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000, e me fez andar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar por águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvore, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, descem a campina, entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem estes 2 ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Até aqui, versículo 12, só para nós encerrarmos. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Vamos orar, feche os olhos, peça para Deus falar mais com você. Senhor, fala conosco, Pai, porque nós queremos ouvir a tua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, esse homem é o profeta Ezequiel. Ele escreveu este livro. Esse homem era um profeta do Senhor, era um homem que foi chamado por Deus. E ele queria crescer em Deus. E você vai ver que ele foi transportado diante do Senhor para diante de um rio. E diante desse rio, o Senhor o desafiava a entrar por aquelas águas. Perceba que o anjo o convidava, né? E falava, pegava um cordel, né? Tipo uma fita métrica, ia medindo assim. E estabelecia novos, né, passos, novos avanços na vida daquele homem. E ele estendia a fita métrica e falava, entra. E aquele homem meio, né, constrangido por ter que entrar naquelas águas, ele entrou primeiro, e vocês viram aí que as águas batiam nos artelhos, né? Primeiro as águas iam até aqui assim, estava rasinho, né? E quando ele entrou, ele aceitou o primeiro convite, aquele anjo então estende outro cordel, a fita métrica de novo, e fala para ele, avança mais agora. E ele tem que avançar, e ele entra mais um pouco naquele rio, e de repente as águas já batem no joelho dele, você vê aí. E quando ele está com as águas no joelho, o anjo do Senhor pega ainda a fita métrica e fala, agora avança mais um pouco. E agora você perceba que as águas, versículo 4, dão no lombo dele. E ele, quando ele está com as águas no lombo,
diz a palavra de Deus que o anjo pega a fita métrica, estica e fala para ele, avança mais esse período. E ele diz que aquela distância que ele tinha que avançar, as águas já não davam mais pé, as águas cobriam ele. E ele teve temor, mas ele o quê? Se lançou naquelas águas. E aquelas águas, vocês viram, que na verdade eram águas, versículo 12, que saem do santuário. São as águas que saem do santuário do Senhor, que é o poder da palavra, que enquanto nós estamos no altar do Senhor, na verdade, a Bíblia diz que o Senhor, Ele é a água da vida. A Bíblia diz que o Senhor, Ele nos lava. Eis que nós somos lavados pela sua palavra. E a palavra de Deus, ela vem dessa forma, como estas águas sobre nós. E diz então que o anjo diz para ele, estas águas saem do santuário. E diz o versículo 8, aonde passa essas águas, as pessoas sararão. As pessoas serão saradas. Mas o que significaria isso para as nossas vidas? Muitas vezes, todas as vezes na verdade, a nossa vida espiritual será dessa forma com Deus. Deus quer que nós venhamos a dar os primeiros passos na fé. Confiando no chamado do Senhor, confiando no que Deus tem para nós. E você coloque os pés nessas águas. Que você receba o poder dessa palavra, receba a presença do Senhor Jesus. Lembra que Jesus, quando ele parou do lado daquela mulher no poço, ele disse, se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Então, aquela mulher falou, quem me dera. E Jesus ali falou de coisas internas para ela, que só ela sabia. E ela realmente ficou assim, aquela água, aquela revelação que vinha de Jesus foi algo tão forte, que ela saiu, tão cheia de Deus, que ela saiu, foi para o bairro dela, e ela falou de Jesus, ela chamou um monte de gente para ir até Jesus, para ouvir mais o que Jesus tinha para falar. Porque as águas que saem do santuário, elas saram. E diz então que o Senhor nos chama para nós darmos os primeiros passos. E muitas vezes, na nossa comodidade, no nosso temor, nós nos julgamos. Estou bem, eu estou tranquilo. Mas o Senhor quer que nós avancemos. Avancemos na vida. Avancemos no nosso crescimento. Avancemos naquilo que é a vontade de Deus para nós. Então o anjo, ele puxa a fita métrica e ele estabelece um novo patamar, uma nova localização espiritual, para a tua vida, um novo patamar espiritual para você. E aí muitas vezes o quê? Nós ficamos intimidados. Por quê? Porque, eu lembro quando eu encontrei Jesus, sempre amei Jesus, mas eu me entreguei a Jesus. Eu com 5 anos de cristão, eu achava, meu Deus, eu já cresci tanto, eu estou tão bem. Eu estou forte como o Senhor, eu estou pronta. E no entanto, queridos, eu estava ali onde nos artelhos ainda. Eu tinha que passar ainda, eu tinha que alcançar situações que só Deus sabia, eu não sabia. Muitas vezes, como Pedro, nós olhamos para nós e nós achamos, eu estou bem, eu estou pronta, eu já estou disponível. Mas o Senhor é esse que Ele vai estender o cordel e fala, você vai ter que passar por fases. E essas fases são para o teu crescimento. Essas fases, elas vão te aprimorar. Essas fases, elas vão te aperfeiçoar. Você precisa passar por estas águas. E muitas vezes, queridos, as águas que vêm na nossa vida são águas turbulentas. São momentos de tempestades. São situações adversas. São situações que, humanamente falando, não são agradáveis, mas quando nós aprendemos a não fugir dos problemas, mas quando nós aprendemos a superar os obstáculos, nós estaremos crescendo espiritualmente e avançando de acordo com o que Deus espera para a nossa vida.
Deus ali, através do anjo do Senhor, estende aquela fita e ele fala: agora você vai chegar até aqui. E quantas vezes, queridos, nós já estamos na nossa condição pensando: eu estou bem. E aí, de repente, vem um desafio diante do teu caminho e você chega a pensar: eu não vou suportar, eu não vou aguentar, porque você não entende que esse caminhar, esse avanço, essa situação faz parte do teu crescimento. Deus nos faz crescer através das angústias, através das dificuldades. Deus nos lapida através do sofrimento. Os açoites, eles purificam a alma. Então, os açoites da vida é que nos purificarão. E você vai ver o quê? Que cada fase que você aprende a enfrentar e não fugir, você, na verdade, estará sendo aprimorado, aperfeiçoado. Porque o que ocorre com a pessoa? Que ela foge do aprimoramento, que ela foge de um crescimento, ela foge desse avanço. Olha, segunda fase, essa primeira fase você já venceu, amém? Agora, vamos para a segunda fase, você precisa vencer essa outra situação aqui na sua vida. Qual é o problema de quem se nega a avançar, de quem se nega a aprender, quem se nega a seguir em frente, quem se nega a prosseguir de acordo com o que Deus tem para a pessoa não se desenvolve. E a pessoa continua sendo a mesma pessoa desde que ela se encontrou com Jesus. Por quê? Por que não houve um crescimento? Por que não houve uma transformação genuína na alma? Uma transformação de caráter? Porque muitas vezes nós nos negamos a o quê? A vencer os desafios que estão na nossa frente. Nós nos negamos a enfrentar aquilo que são as águas turbulentas que vêm diante de nós. Por quê? Porque nós julgamos na nossa fraqueza que o quê? Ou nós não somos capazes, ou eu não vou aguentar, ou isso não é para mim. E nós o quê? Nos negamos a avançar. Mas eu quero te dizer, lá no mundo eles pregam assim, que religião, ela na verdade é a utopia dos fracos. É aquilo que enche a cabeça da pessoa para, na verdade, ela fugir do problema. Mas Cristo, ele não nos ensina a fugir de problema. Cristo viu a cruz diante dele e ele a enfrentou. E ele a venceu. E por isso hoje ele ressuscitou e ele está assentado à direita de Deus. Nós não temos uma religião. Nós somos guiados pelo pastor, o bom pastor, que é Cristo Jesus, que vai estender o cordel para nós e vai dizer: agora avance mais essa fase. Quando nós, queridos, temos medo de problemas, quando nós temos medo de lidar com dificuldades, isso é um sinal, de imaturidade. Eu me lembro, até domingo eu mencionei aqui, que um dia o bispo, nós éramos noivos, e devido à minha possessividade, eu era uma pessoa extremamente carente, ao mesmo tempo eu era possessiva, dominadora. Então um dia ele pegou e falou: olha, chega, não tem condições, não dá mais. E ele me deixou. E quando ele me deixou, eu chorava muito, porque eu sentia muito aquela ausência dele, todos os sonhos, projetos nossos. E eu ia à casa do Senhor, que eu sempre soube, o meu refúgio sempre foi a casa do Senhor. Ali que eu sabia que era o lugar único que podia me curar, me sarar. E Deus um dia falou para mim, para que você aprenda que o Altíssimo que reina, e Ele faz como Ele quer, as coisas estão desta forma, até que você aprenda que o Altíssimo reina. E eu entendi que eu precisava o quê? Não chorar mais por ele, mas eu precisava chorar por mim. Por eu ser quem eu era.
por eu ter aquela deformidade. Então, muitas vezes, quando você tem, sabe, esse apego, essa necessidade, você é dependente de alguém, isso está errado. Você não tem que ser dependente de ninguém. O que a Bíblia fala? Que quando nós construímos ou sobre a rocha ou sobre a areia, a rocha é Cristo. Ele é a rocha. Mas quem é a areia? Quem é o pó? A areia são as coisas desse mundo ou algum ser humano. Todo ser humano é pó e um dia ele vai voltar para o pó. Então você nunca pode ser uma pessoa dependente de ser humano nenhum, nem dependente de ser feliz, tendo algo material nessa vida. Sabe por quê? Porque tudo nessa vida vai passar. Então, enquanto seu coração estiver em alguém e a sua felicidade depender de alguém, isso está fora do lugar e você está sujeito ao quê? A grande dor, a grande choro. E quando Deus falou aquilo para mim, até que você entenda que é o Altíssimo que reina e Ele faz como Ele quer, então eu destronei o meu Deus, porque a minha razão de vida era Ele, a minha razão de existência era Ele, mas aí eu tirei Ele e eu entendi, a razão da minha vida tem que ser Deus, e se eu tiver que prosseguir, mesmo sem Ele, eu prosseguirei, Deus me dará capacidade de prosseguir. Então eu destituí o altar e eu coloquei Deus no devido lugar na minha vida, e quando eu coloquei Deus no devido lugar, foi algo sobrenatural, porque eu fui em missões, eu acho que para o Paraná ou Curitiba, tinha 18 anos, 19. E fui em missões com uns amigos, e espiritualmente, eu já estava com uma mente, de uma pessoa resolvida, sarada espiritualmente, e ele, aonde ele estava em missões, no espírito dele, ele sentiu. E ele, quando eu voltei de missões, ele voltou para mim. Por quê? Porque eu agora também servi a Deus. E quando nós casamos, é interessante que nós passamos por muitas situações e nós tínhamos esse problema aqui, de não saber passar por dificuldades. Então, uma área que sempre pegou com a gente era a área de carro. O Espírito Santo me fez lembrar disso. O primeiro carro que a gente comprou era um Corcel 2, quem é das antigas sabe, o Robinho conhece, né, Robinho? Você é da nossa época. E nós compramos um Corcel 2, queridos, a geração novinha nem conhece. E nós tínhamos primeira mão, olha esse Corcel 2, vamos lá. Era tipo lá para Itapecerica, para o fim do mundo. E nós chegamos lá, era uma mulher grávida vendendo o Corcel 2, muito bonito. Era tão longa a viagem, nós fomos de ônibus, trem, tudo quanto é coisa. E já era tipo meia-noite, 1h da manhã, nós lá. A mulher grávida fala, eu estou vendendo, mas porque o bebê vai nascer. E nós falamos, bom, já estamos aqui mesmo, vamos comprar esse Corcel 2. Aí compramos, era todo bonito por fora. Aí viemos, eu sei que nós pegamos uma rodovia. Na rodovia o carro começa a pegar fogo. Literalmente. Ficamos em estado de pânico. Então, nós tínhamos um problema grave de passar dificuldade. E a área que sempre pegava com a gente, o que era carro. Toda vez que parava, o carro parava. Esse carro nós tivemos que vender no outro dia com um prejuízo de mais de R$1.000 naquela época, 30 anos atrás. No outro dia nós vendemos. Olha que interessante. Passado pouco tempo, compramos outro carro. O outro carro também... pouco tempo fundiu o motor. E isso tudo, cada vez que dava errado um probleminha, era o fim do mundo para nós. Por quê? Porque nós não sabíamos passar dificuldade. O que gera isso? Imaturidade. Quando você não sabe enfrentar dificuldade. E nós entrávamos em pânico. Não, Deus não está com a gente. Deus não ajuda a gente. Deus isso. E nós, entrávamos naquele pânico de não, saber avançar. E nós sempre fazíamos, nós vivemos anos perdendo dinheiro naquilo que eram coisas que nós não sabíamos resolver e entrávamos em pânico. Então o diabo também sabia. Quer tirar a paz deles? É tocar nesse carro agora. E tocava no carro, a gente já começava a desistir da vida, da alma, da existência. Não pelo carro, mas pelos problemas. Porque nós não sabíamos resolver problemas. E sabe o que acontece?
Deus, Ele quer te dar maturidade. E a tua maturidade é, não que não haja problemas, mas a capacidade de você avançar, mesmo diante dos mesmos problemas. A água está diante de você. Aprenda a passar por estas águas. A água está diante de você. Aprenda a enfrentar estas águas. Pode perceber que o anjo ia chamando aquele homem, o profeta, para cada vez mais e vencendo problemas maiores, vencendo a força daquela água numa dimensão maior. Então eu quero te dizer, a tua unção, o poder de Deus na tua vida, não está em não ter problemas, está em você saber se posicionar e avançar, mesmo diante de qualquer problema que esteja ao teu redor, em nome de Jesus. A bênção e a unção da tua vida está em você não paralisar, não retroceder, não se acovardar, mesmo diante dos desafios mais extremos, porque os maiores desafios serão dados a pessoas a quem Deus tem coisas maiores e mais grandiosas para a sua vida. Então, quando você aprender a vencer seus obstáculos, ao invés de se apavorar, de se isolar, de chorar, de se angustiar, de entrar em depressão por causa daquilo, então quer dizer, você está sendo amadurecido, você vai melhorar, você está melhorando e você vai conquistar em nome do Senhor Jesus. Lembra dos discípulos com Jesus? Jesus estava em cima de um monte com os discípulos. E de repente Jesus Cristo fala assim, olha, vão para o outro lado. Os discípulos entraram no barco e começaram a ir para o outro lado. E diz a palavra do Senhor que começou a vir vento, tempestade. E a tempestade era tão grande que açoitava o barco deles. Açoitava o barco deles. E eles começaram a se desesperar tanto. Por quê? Porque nós temos aquela visão. Se Cristo está na minha vida, então não tem que vir problemas. Se Cristo está na minha vida, então eu não tenho que ser de forma nenhuma atingido. E o açoite vinha no barco. Mas diz que eles entraram em desespero. Até que Jesus foi até eles andando sobre as águas. E eles estavam tão desesperados que eles não conseguiam nem ver Jesus. E é isso que acontece quando Deus tem desafios para você. Você precisa avançar, mas você olha o que para a dificuldade. Você olha para o problema. Você olha para a situação como algo maior do que tudo na sua vida. Você não consegue nem enxergar Jesus. Eles olharam para Jesus e começaram a se desesperar. É um fantasma, é um fantasma. E começaram a entrar em desespero, diz a palavra de Deus. E então, Jesus vai chegando perto do barco. E Pedro, então, ele tem uma atitude de dizer, se é o Senhor, então me faça ir ter contigo. E Jesus falou, vem. E então Pedro, que era um homem de fé, ele tem a primeira atitude de fé. E ele anda sobre as águas. Mas diz que enquanto ele andava sobre as águas, que é essa vontade de Deus para você, ande mesmo em meio às águas. Avance mesmo em meio a águas turbulentas. Prossiga. Pedro andava, mas ele começou a olhar para o lado, e ele viu o furacão, e ele viu o vento forte, e ele olhou a onda forte, e disse que ele começou a afundar, tamanho desespero, e ele estendeu a mão para Jesus, e disse, Senhor, salva-me. E Jesus disse para ele, homem de pouca fé, porque tu duvidaste? E muitas vezes é isso que acontece conosco. Nós preferimos ficar aqui com a água até o artelho só. Qualquer desafio que vem, nós já choramos, nos encolhemos e nos negamos a avançar. Mas quando aquelas águas já não tiverem mais valor e poder sobre a tua alma, saiba que você estará no caminho do crescimento, do desenvolvimento, do amadurecimento. Hoje a humanidade fala, o mundo está em evolução. Não, queridos. O mundo está em retrocesso total. Primeiro, porque abandonaram a Deus. Perceba que as atitudes do ser humano
Está igual, né, pior do que aquilo que dizem os homens das cavernas. Como diz, Jesus falou, né, que o mundo estaria como nos dias de Noé e como nos dias de Ló, antes da vinda do Senhor. Como era o dia de Noé? É só você ler Gênesis 6, cheio de violência. Como que era o dia de Ló? Cheio de pecados sexuais, cheio também de abusos sexuais. Está lá, e Jesus falou, o mundo vai estar como no dia de Noé e o dia de Ló. E se você vê como que era o dia de Noé, tudo está em Gênesis, e o dia de Ló estava dessa maneira. Quer dizer, olha o retrocesso que está. O homem, ele retrocedeu milhares e milhares de anos. Por quê? Porque abandonou a Deus, porque não quer avançar, porque não quer seguir o chamado, porque não diz, eis-me aqui, e o anjo está com o cordel. Passou dessa fase, agora, vamos para outra fase. Avança, chegou nessa fase, está até o joelho, vamos mais outra fase, porque eu quero te declarar hoje, se você está dentro das águas purificadoras, se você está debaixo da palavra, estas águas vão te sarar, em qualquer nível da tua vida, em qualquer batalha que você esteja. Vá em frente essa dor, enfrente esse problema. Você não tem uma religião de fuga, mas você tem um Deus que te chama pelo nome, e Ele te elegeu, e Ele te capacita, e o poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vá em frente, mas tem obstáculos, mas tem desafios, mas tem barreiras. Enquanto você chorar diante de cada contrariedade da tua vida, você vai continuar sendo um bebê chorão. Mas quando você aprender a avançar, querido, você vai ver que Deus te capacitará em todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque você está debaixo das águas que saem do santuário. E enquanto você vai andando, enquanto você vai avançando, estas águas te sararão. E diz então a palavra do Senhor, nós acabamos de ler, que toda árvore que estiver nessas águas, versículo 12, dará fruto. Não cairá a sua folha, não perecerá o seu fruto, mas produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário, e o fruto que essas árvores, que na verdade são pessoas, que essas pessoas produzirão, servirão de alimento e de remédio. E eu quero te dizer, não se encolha mais, não negue mais a Deus diante das tuas dores, diante das desavenças, diante das dificuldades, mas enfrenta os desafios que estão diante de você, porque a Bíblia fala que ninguém é provado além do que possa suportar. Deus, Ele sabe qual é o teu limite, e Ele quer na verdade mostrar para você que você é capaz de ir além. Então não veja no problema motivo de abandono, de desconsolo, de ausência ou falta de Deus. Pelo contrário, a palavra de Deus diz no livro de Isaías, se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Estou contigo, ó meu filho, por onde quer que vás. Então, quer sejam águas turbulentas, quer seja fornalha de fogo, o Senhor está conosco, poderoso para nos fortalecer e te amadurecer em todos os processos. Então, hoje, o Senhor te convida em nome de Jesus. Entra nessas águas, e sabe o que acontece? Chegou o momento que o anjo falou agora, vem, estendeu o cordel, e já estava aqui no lombo. Estendeu o cordel, e aí não dava mais pé. E o profeta falou, mas não dá mais pé, como que eu vou entrar? E então,
ele entrou e mergulhou naquelas águas. E é isso que Deus quer e espera da tua vida. Confia nele e o mais ele fará em nome de Jesus. Confia nele e avança. Confia nele, mas não para. Confia nele. Diz então a palavra do Senhor que você vai produzir novos frutos e haverá cura sobre a tua vida, sobre a tua alma e sobre as pessoas ao teu redor, porque você será remédio. Sabe por que você será remédio? Porque as pessoas vão olhar para você e elas vão ver, olha como essa pessoa venceu, olha a fé dessa pessoa. Você vai ser remédio para aqueles que estiverem desamparados, sem esperança. Eles olharão para a tua vida e eles olharão e verão, olha, a fé nos capacita a vencer. A fé nos pode fazer o impossível acontecer. A fé gera milagres. E eu profetizo hoje na sua vida, você não vai mais recuar, você não vai mais retroceder, você não vai mais voltar atrás, mas você vai avançar. A cada desafio, avance, porque de Deus é quem virá a tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Estas águas te sararão. Confia no Senhor. Confia em Deus. Em frente. Sabe o que acontecia? Quantas vezes nós pensávamos que não íamos suportar, que não íamos vencer, que não íamos conseguir, e no fim, porque nós estávamos dentro das águas que saem do santuário, porque nós estávamos caminhando na maior dificuldade que fosse, tudo dava certo, tudo era resolvido, tudo acabava bem. E assim será na tua vida em nome de Jesus. Você pode pensar, mas não vai dar certo, tudo acabou, vai dar tudo errado, agora é o fim. Que nada, continua caminhando dentro das águas, porque você vai ver, todo esse processo só vai te amadurecer, te fortalecer, te curar e vai te abençoar. Você vai sair ileso destas águas, você vai sair ileso dessa fornalha, porque grande é o nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ficar em pé nesse momento, em nome de Jesus. Quantos processos todo servo de Deus que está aqui já passou. Quantas vezes a diaconisa Lourdes estava debaixo de sentença realmente de impossível. Mas ela enfrentava essas águas turbulentas pela família dela. Ela enfrentava essas águas turbulentas pelos dela, pelos que ela ama. E ainda que o diabo dissesse, não tem jeito. Ainda que o diagnóstico dissesse, não tem jeito. Ainda que toda a situação dissesse, acabou. Ela continuava nas águas. E o que aconteceu? Ela está com o irmão vivo. Está com o filho na igreja. Para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Só caminha nas águas. Só caminha diante do teu Deus. Porque o mais Ele fará em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Fala com o Senhor agora. Qual o desafio que você tem diante de si? Em nome de Jesus, você não é mais um bebê chorão. Você não vai mais ficar chorando, desesperado, diante de cada desafio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja cheio do poder de Deus sobre a tua vida. Que te capacita, que te torna forte, que te estrutura mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, para superar, para avançar, para prosseguir, para viver o que Deus quer para a tua vida. Deus está dizendo, essas águas vão te sarar, essas dificuldades te aperfeiçoam, essas tribulações, elas te podam, elas te melhoram. Em nome de Jesus Cristo, quanto você pode crescer, quanto você pode melhorar, você nem imagina, só confia em Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo os teus servos, Senhor.
Tu deste esta palavra hoje, Senhor. Eu nem ia pregar hoje não era o dia de eu pregar, Senhor. Mas Tu deste esta palavra para hoje. Então, Deus, em nome de Jesus, capacita cada pessoa neste lugar. Toma pela mão, Senhor, como Tu mesmo prometeste. Eu te tomo pela Tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Ah, Senhor, toma os Teus servos, porque o Senhor não nos chamou, meu Deus, para sermos crianças mimadas, choronas, amedrontadas. Não, meu Pai. O Teu amor lança fora o medo. O Senhor nos chamou, meu Pai, para carregarmos nossa cruz, para seguirmos em frente, para prosseguirmos, para vencermos. Em o nome de Jesus, nos capacita, Senhor. Nos capacita, meu Pai, a cada ano que nós nos tornemos melhores, como pessoas. Em nome de Jesus, como família. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito, Senhor, haja em nós. Ainda que muitas vezes nós sejamos como Pedro, nós nem saibamos qual é a nossa deformação, qual é o nosso problema de alma, mas o Senhor conhece e o Senhor sabe como nos tratar. Então, meu Deus, nos cura, Senhor. Ah, nós estamos diante do Teu santuário, nós estamos, meu Pai, diante do Teu altar. Então, meu Pai, que estas águas nos curem, que a Tua água, a Tua palavra nos cure, que a Tua palavra nos fortaleça, que a Tua palavra nos sustente, que a Tua palavra nos ajude. Arranca o mal do nosso caminho, nos capacite a vencer o mal que está diante de nós, nos capacite, Senhor, a enfrentar as muitas águas, a andarmos por sobre as águas, a vencermos, meu Pai, os nossos adversários espirituais. Eu declaro, Senhor, a Tua providência na vida dessa pessoa. Eu declaro a Tua bênção, a Tua paz, o Teu milagre, o Teu sustento, a Tua coragem, a Tua ousadia, a intrepidez. Em o nome de Jesus eu declaro a unção do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, meu Pai, nos tornando como leões, nos tornando, meu Pai, como o Teu Israel, meu Pai, nessa terra. Ah, nos tornando e nos levantando como leões diante das batalhas, diante dos desafios. Nós não vamos mais, Senhor, nos intimidar, nos fechar, mas nós vamos avançar pelo poder do nome de Jesus. Age nessa casa, age nesse relacionamento, age nessa família, age, meu Pai, nessa vida material. Oh, meu Pai, sustenta essa pessoa em pé. Oh, meu Pai, mantém essa pessoa em pé. O Senhor morreu, meu Pai, em pé. O Senhor morreu em pé. E em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor subiu aos céus em pé. Então, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que a Tua glória resplandeça sobre esta pessoa. Porque, meu Pai, Tu és a nossa força, a nossa alegria, a nossa salvação. E nós só nos curvaremos a Ti, meu Pai. Tudo que tem tentado fazer essa pessoa se curvar, meu Pai, caia por terra em nome de Jesus. E ela possa dar a Ti toda honra, toda glória, todo louvor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você não vai se acovardar. Você não vai, em nome de Jesus, se dobrar ao pânico. Não vai se dobrar ao medo. Não vai se dobrar às ameaças. Não vai se dobrar a mal nenhum dessa terra. Em nome de Jesus, você vai se dobrar diante do Teu Deus. E o Teu Deus te abençoará. O Teu Deus te sustentará. O Teu Deus te ajudará. O Teu Deus estará contigo e está contigo em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias ao nosso Salvador. Aleluias. Louvado seja Jesus. Eu peço, por favor, queridos, que você pegue na sua cadeira esse envelope. Dia 20 é o dia de nós pagarmos nosso aluguel, nosso IPTU. Por isso,
Dia 19, agora este sábado, nós teremos o nosso Arraiá Gospel. Amém? Então, o nosso Arraiá vai ter, né, lanches maravilhosos, pastel, vai ter bolos, vai ter caldos, né? Presbítera Cleide, caldos deliciosos, caldos que você vai ver que coisas únicas realmente, né? Vai ter vinho crente, é tudo de bom. Traz seus familiares, traz seus sobrinhos, netos, bisnetos, traz todo mundo em nome de Jesus, porque você vai estar ajudando a obra de Deus enquanto você também se alegra. Amém? Então, coloque a tua oferta também diante do Senhor. Você vai ver o número, você pode fazer também sua transferência. A Bíblia fala, se nós trouxermos nossos dízimos, nossas ofertas à casa do tesouro, o Senhor repreenderá o devorador, o migrador, o destruidor da nossa vida. E assim será sobre você e a tua casa. Em nome de Jesus, fecha os seus olhos e apresenta a tua vida financeira ao Senhor agora. Pai, te glorificamos. O Senhor é a nossa luz, a nossa salvação. Meu Pai, dê a vitória ao teu povo também na vida financeira, meu Pai. Deus amado, tira o medo, a angústia, o pavor, meu Pai. Tira o desemprego, a miséria, a ameaça, a humilhação financeira. Dê aos teus filhos a porta de milagre, o poder de conquista. Em nome de Jesus, prospera as mãos dos teus servos, Senhor. Dá-lhes prosperidade. Meu Pai, em nome de Jesus, que eles passem, meu Pai, todas essas fases de dores, essas fases de escassez, essas fases de prejuízos. Ah, Senhor, quantos prejuízos, meu Pai, eu tive no decorrer da minha vida, mas eles não me venceram, porque, meu Pai, o Senhor sempre teve mais, e assim é na vida dessa pessoa. Os prejuízos de hoje não determinam o amanhã dessa pessoa. Dê a essa pessoa prosperidade, o poder da superação, o poder da recompensa, o poder, meu Pai, da mudança de sorte. Eu abençoo a vida financeira, abençoo, meu Pai, que venham novos empregos, novas oportunidades, novos salários, aumentos salariais, que venha, Senhor, a honra sobre o teu povo. É o que eu oro, abençoando a vida financeira, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Glórias ao nosso Deus. Graças a Deus. Você que trouxe em espécie a sua oferta, coloque no gasofilácio, ou você pode via QR Code entregar a sua oferta. Queridos, sábado agora, amém? A partir do meio-dia, não almoce, se quiser nem jantar na sexta, não janta. Começa na sexta já, não almoça na sexta, não janta na sexta, não toma café da manhã no sábado e vem. Amém? Vamos vir com bastante fome, porque a gente está ali abençoando a obra de Deus e vamos estar nos alegrando também, investindo no reino, em nome de Jesus. Amém? Erga a tua mão ao alto, que o Senhor te abençoe e te guarde. Ah, que o Senhor você saia daqui segurando na mão de Deus, e você avance e passe por todos os obstáculos que até hoje pararam a tua vida. Obstáculos emocionais hoje caem por terra. Obstáculos espirituais hoje caem por terra. Obstáculos físicos hoje caem por terra. Obstáculos materiais hoje caem por terra. Vá debaixo desta palavra, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Jesus. Vão na paz do Senhor. Não saia sem dar um abraço no seu irmão. Amém.